Carboidratos. Você já ouviu falar em carboidratos? Eles estão presentes no nosso dia a dia e na nossa mesa em praticamente todas as refeições. Você consegue imaginar quais são os alimentos que são constituídos por carboidratos? E aí, pensou de onde vêm os carboidratos? Se você pensou em pão, arroz, feijão, macarrão, batata, biscoito, bolo, chocolate, leite, frutas e verduras, você está certo. E ufa, são muitas coisas mesmo, não é verdade? Isso porque os carboidratos estão presentes em muitas coisas do nosso cotidiano e constituem os alimentos base na nossa alimentação, sendo a nossa principal fonte de energia. Mas vamos saber um pouco mais sobre? Carboidratos são moléculas orgânicas de ligações de carbono e hidrogênio, que podem ser chamados de glicídios ou açúcares também. Os carboidratos possuem funções além da energética, estando relacionados com a estrutura de ácidos nucleicos e funções estruturais. Classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem ser divididos em 3 classes, sendo elas monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são carboidratos simples, que são compostos por uma única cadeia de carbono simples e linear. Alguns exemplos são glicose, frutose e galactose. Um monossacarídeo muito conhecido são os formados por 5 carbonos, as pentoses, como é o caso da ribose e da desoxirribose. Lembrou algo? As pentoses formam partes do DNA, desoxirribose, e do RNA, ribose. Na união de pentoses, bases nitrogenadas e fosfatos, a gente tem um nucleotídeo. As cadeias de nucleotídeos ligadas através de radicais fosfatos formam as estruturas que conhecemos de hélice. Disacarídeos ou oligosacarídeos. São carboidratos formados pela junção de 2 ou mais monossacarídeos, através de ligações glicosídicas covalentes. Alguns exemplos são a sacarose, formada por glicose e frutose, maltose, formada por 2 moléculas de glicose, e lactose, formada por glicose e galactose. Polissacarídeos. São carboidratos mais complexos que são formados por muitos monossacarídeos unidos. Alguns exemplos são amido, celulose e glicogênio. O amido é uma importante reserva energética que pode ser encontrada em vegetais e fungos. Já o glicogênio é a reserva energética que pode ser encontrada em animais, no fígado e no músculo. Alimentos que são ricos em açúcares são transformados em glicose quando ingeridos, gerando energia, e o que sobra é armazenado em forma de glicogênio ou gordura no tecido adiposo. A celulose é um componente da parede celular e é o carboidrato mais abundante encontrado na natureza, em especial nas plantas. Apesar de nós humanos não possuirmos a capacidade de digerir a celulose, animais ruminantes como a vaca podem digerir a celulose com a ajuda de micro-organismos simbióticos. Mesmo assim, comemos diversas plantas e nós também utilizamos muitos materiais que possuem essa molécula como seu constituinte. Um exemplo, o algodão, uma fibra composta por cerca de 95% de celulose. Os carboidratos são muito importantes para a nossa vida e possuem muitos aspectos relevantes. Isso nos demonstra que esses alimentos que possuem carboidratos devem estar presentes na nossa dieta. Mas você pode estar se perguntando também: carboidrato não engorda? Claro que sim, e claro que não. Mas calma, isso depende do tipo de carboidrato que você está consumindo e em qual quantidade. Isso porque podemos dividir os carboidratos em carboidratos bons e saudáveis e os carboidratos gordos e não tão saudáveis. Os carboidratos estão presentes em diversos alimentos, desde os considerados saudáveis e de grande importância, como frutas, verduras, cereais, farinhas, entre outros. Mas aí você também pode se perguntar: então por que eu engordo? A maneira como você prepara e consome esses alimentos ou composições desses alimentos interfere diretamente na sua saúde, e até mesmo se você engorda ou não, transformando carboidratos bons e saudáveis em carboidratos gordos e não tão saudáveis. Você pode comparar uma batata assada em casa com uma batata de fast food. A batata assada em casa você comprou na feira, lavou, cortou e assou a batata. Já a batata de fast food passou por outros processos de fabricação, podendo haver, por exemplo, conservantes, além de ela ser frita em um óleo que pode até estar saturado.
outra coisa que é prejudicial à saúde. Então eu devo parar de comer batata? Não. Esse é exatamente o ponto. Se você deseja emagrecer e isso é um desejo seu e só seu, você deve saber o que é saudável para emagrecer saudável. Não esqueça de que cada corpo é um corpo e cada um reage de maneiras diferentes. Então consulte um nutricionista. Esse profissional vai saber te indicar a melhor dieta para você. E não é só a de emagrecimento não, hein? Todo mundo deve consumir alimentos saudáveis, independente do tipo de corpo que você tem ou queira ter. Então não é só ir tirando todo o carboidrato da sua vida, não, com dietas low carb ou zero carb, e coisas que na verdade podem prejudicar sua saúde. Assim como o excesso de carboidratos ruins pode causar doenças. Prefira alimentos integrais, fibrosos, coma verduras. Isso significa que você não pode comer um doce, uma caixa de bombons, um refri, um combo de fast food, um pão branco com manteiga, uma massa cheia de molho branco e queijo. Significa que você deve balancear, saber o que os alimentos que você ingere têm de nutrientes e como eles interagem com o seu organismo e no seu dia a dia. É por esse motivo que devemos manter uma alimentação equilibrada, pois assim conseguimos obter todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. E aí, agora você já sabe o que são os carboidratos? Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada!